Quero abraçar aqui a todos que subiram à casa do Senhor hoje. Abraçar especialmente aqui o pastor Jeremias Rodrigues da Silva, que vem lá de mais longe. Sempre uma alegria tê-lo conosco, pastor Jeremias. Convidar a todos que comigo abram as suas Bíblias para a segunda carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, o capítulo de número 4. Eu quero tomar aqui alguns versículos, a partir do versículo de número 7, para uma breve reflexão na palavra de Deus esta noite. Nós sabemos que, pela declaração das Escrituras, tudo que anteriormente foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Diz Paulo aos Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo o que anteriormente foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu quero tomar esse texto aqui para a gente pensar um pouco nesse momento, até em função desse momento melhor que estamos atravessando, ou que estamos vivendo, que é sempre um tempo da gente dar uma olhada retrospectiva e bondosamente, aliás, honestamente, reconhecemos o quanto Deus fez por nós. Se não fez muito por nós, Ele fez muito em nós. Por isso eu louvei a Deus quando, já decidido quanto a ministrar, quanto ao que falaria esta noite, eu vi que a nossa equipe aqui abriu o 370 da nossa harpa, convocando-nos aqui, sejamos mais gratos ao Senhor. E a gratidão que deve encher o nosso coração não é necessariamente pelas coisas, e nem mesmo pelas circunstâncias favoráveis, porventura, vividas. Aliás, tem um texto que Paulo escreveu, se não me falha a memória, aos Tessalonicenses, quando ele diz que em tudo dá graças. Não é necessariamente por tudo, embora haja um texto aos Efésios, que ele está se referindo às coisas que ele está enumerando e elencando naquele contexto. Ele diz: por tudo isso que eu disse aí, sejam agradecidos. Mas lá em Tessalonicenses ele diz: em tudo, apesar de tudo, através de tudo, a despeito de tudo, à medida que passais por tudo, dai graças. Eu acho que é o momento da gente olhar assim retrospectivamente e permitir que o Espírito Santo encha o nosso coração de gratidão, mas também é um momento de, por esse rito de passagem que estamos vivendo e aproximando, olharmos também prospectivamente, olharmos com confiança para o amanhã, crendo que o Senhor que nos conduziu e nos trouxe até aqui, nos conduzirá ainda mais. A grande questão é como fazê-lo. Como fazê-lo? Aí eu quero tomar esse texto aqui para uma breve reflexão. Segundo aos Coríntios 4, versículo 7 em diante, diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder não está em nós, mas provém de Deus. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos às vezes, todavia não desanimados. Somos perseguidos, mas jamais, nunca abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida.
até o versículo de número 12. Eu preciso ser honesto com esse contexto aqui, antes de tirar aqui algumas aplicações e afirmações para a nossa vida hoje. Porque como estudante e leitor da Bíblia, mais do que leitor da Bíblia, eu não posso tratar a Bíblia, as Escrituras, simplesmente a partir de uma perspectiva e uma compreensão meramente minha. Pois que toda a Escritura tem primeiramente uma aplicação primária e depois secundária. Eu anunciei o texto, e os irmãos educadamente abriram as Escrituras e leram-no comigo. E eu disse que essa carta foi escrita por Paulo à igreja em Corinto. E essa carta é uma tentativa do apóstolo Paulo de defender seu ministério frente ante as oposições que ele sofrera naquela igreja, oposições emuladas e levadas a cabo por adversários seus, especialmente do judaísmo. Aqueles que pertenciam à corrente cristã, que estavam na fé cristã, vindos do farisaísmo. Religião ou seita do judaísmo a que Paulo pertencera. Eles tinham dificuldade de aceitar o apostolado de Paulo. Exatamente pela transparência e a capacidade de Paulo de falar de si e sobre si, tal qual ele falou nesse texto que eu li agora. Paulo jamais pretendeu, e o bispo falou isso aqui há poucos dias atrás, eu estava sentado aqui ouvindo o seu ensinamento, que Paulo nunca pretendeu que os outros vissem nele além daquilo que ele era efetivamente. Quando ele tem que dizer algo extraordinariamente grande, realmente operado por Deus sobre a sua vida, ele põe sempre os verbos da terceira pessoa do singular. Paulo nunca disse, eu, um apóstolo especial, tive uma visão especial, fui arrebatado até o terceiro céu, e vi coisas inefáveis. Paulo não diz isso. Quando ele quer falar sobre isso, aliás, quando ele fala disso, nessa mesma segunda carta, capítulo 12, ele vai dizer, eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas que aos homens não é lícito dizer. Eu acho extraordinário esse homem aqui, não é, pastor Ricardo? Porque eu penso que depois de Jesus Cristo, não surgiu outro homem maior do que Paulo. Alguém que abandonou, abriu mão de todo o glamour do que ele podia alcançar no judaísmo. Talvez ele tenha sido, é verdade que é possível, e alguns até dizem que ele fora preparado para, dentro das circunstâncias, ser um rabino, formado aos pés de Gamaliel que fora, ele abrir mão de todo esse glamour, de toda esses holofotes, tanto da religião judaica quanto da filosofia grega, do helenismo, para se dedicar exclusivamente ao Senhor. E parece até que, pastor João Nogueira, isso é o projeto, é o plano de Deus. Nada contra quando Deus tira alguém de entre nós e põe no palácio, mas acho que o método de Deus é tirar a gente do palácio e botar no deserto, como fez com Moisés. Porque o reino de Deus funciona melhor assim.
E quando aqueles de entre o povo de Deus vão ao palácio, eles jamais levam a estrutura religiosa e litúrgica para o palácio, né, pastor Daniel, pastor Ricardo? Porque Daniel foi pego orando onde? Em casa. Porque pouco adiantaria, pastor Malciron, a gente transformar os espaços dos palácios em igreja, em templo, se a vida pessoal e o exercício lá dentro não corresponder com os valores cristãos. Não adianta eu dizer aleluia e glória lá, se eu já meti a propina no bolso e já me nivelei por baixo, moralmente e eticamente. E eu vejo isso em Paulo, este que é o maior homem do cristianismo, depois de Jesus de Nazaré, até hoje, que tem coragem de colocar num texto como esse, essas questões aqui. E aí, eu quero usar essas palavras de Paulo, para que nós pensemos um pouco, olhando assim retrospectivamente, não apenas desse ano de 2021, mas ainda em todo o período dessa terrível pandemia. Mas em fé estamos olhando para 2022 que está chegando, acreditando e professando, confessando, afirmando que será um ano melhor em nome de Jesus Cristo. Nós temos fé nisso. Nós vamos afirmando isto. Mas Paulo nos ensina aqui, através desse texto, algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, a fim de que nós cresçamos. Eu poderia mudar o título assim: aprendendo com as adversidades da vida, a fim de alcançar a bênção almejada, a vitória colimada, o objetivo estabelecido. É sabido por todos nós que não é possível viver sem enfrentarmos problemas. Notícias ruins sempre acontecem. E às vezes situações de adversidades que nos acometem em função da nossa condição de seres caídos. Eu penso que Paulo tinha um profundo conhecimento de si mesmo. Ele escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, ele vai dizer que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Imagina só, ser enganado por outrem é até natural, porque a gente sempre vai achar alguém melhor de lábia, alguém que sabe esconder suas verdadeiras motivações, e é hábil para dar tapas com luvas de pelica. Mas o sujeito que a si mesmo se engana, me parece ser muito idiota, né? Porque só tem dois seres neste grande universo dos quais eu não posso fugir. É de Deus e de mim mesmo. Eu estou sempre aqui. Eu sei quem sou. Quando Paulo diz assim, olha gente, ele começa o capítulo 4 dizendo da sublimidade do ministério. Ele chega a dizer, nós temos esse ministério. Ele fala, outra vez, tendo este ministério, pela misericórdia do Senhor, é preciso que nós comportemos de tal modo a que dignifiquemos esse ministério, essa vida, essa obra, esse envolvimento. Mas aí no versículo 7 ele começa a dizer, mas é bom que saibamos que há um grande tesouro aí, mas o vaso que contém o tesouro é de barro. Não é? A gente precisa entender isso. Ao longo da vida, inevitavelmente seremos atingidos pelo imprevisível. Eu não sei o que me reserva o meu futuro. Eu só sei nas mãos de quem o meu futuro está. E eu tenho toda a minha confiança nele. É por isso que nós vamos depositando o nosso amanhã nas mãos dele. Mas a gente enfrenta imprevisíveis,
Quase sempre somos açoitados pelo inesperado. E coisas inescapáveis podem nos acontecer. Tem um escritor, eu tenho alguns livros dele lá na minha biblioteca, chamado Grant Osborne. Ele chegou a dizer que o cristão, especialmente o cristão sábio, não é aquele que procura escapar do mundo e da realidade, mas o que aprende a morar no mundo, enfrentando a realidade do mundo, mas sempre consciente da presença permanente de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, falou: perto está o Senhor. Perto em termos de está chegando o dia da sua vinda, mas perto está conosco, irmão Joaquim, Ele está sempre lá. A gente sobe ao templo e é claro que aqui nós desfrutamos da ideia da presença maior de Deus, porque essa casa é dedicada a Ele, mas talvez não seria coerente nem consistente eu orar assim: Senhor, agora eu entrei na sua presença, eu vivo na presença de Deus aqui, ali, acolá, aqui em qualquer lugar. Não há nenhum lugar nesse imenso universo onde eu possa viver senão na presença dEle. Precisamos entender, se quisermos aprender com as adversidades da vida e lutarmos e continuarmos vivendo vitoriosamente, precisamos aprender urgentemente que para atuarmos transformadoramente nas circunstâncias adversas da nossa vida, especialmente em meio à realidade social na qual vivemos, é preciso, escute bem o que eu vou dizer, que encaremos 3 atitudes pelo menos, ou 3 situações pelo menos. Primeiro, evitemos o otimismo ingênuo. Essa é a primeira verdade que eu quero colocar aqui, pastor Itamar. Talvez uma dos terríveis engodos que alcançou grande parte do público e do contingente evangélico aqui neste país foi a tese equivocada de que a vida cristã seria um lugar de lazer e não um campo de batalha. A vida cristã não é um campo de lazer, nem um piquenique, é um campo de batalha. E às vezes hoje, no afã de ser realista, pastor Carmelito, tem pessoas que se tornam extremamente pessimistas. Mas também o extremo é verdadeiro. Objetivando ser otimistas, há pessoas que se tornaram ingênuos. E a ingenuidade deram a eles, ou roubaram deles a capacidade, ou a força, a inteligência, a perspicácia para o enfrentamento das adversidades, como Paulo enfrentou e declarou nesse texto aqui. Essa é a primeira questão. Renunciarmos o otimismo, aliás, é isso aí, o otimismo ingênuo. Mas também abandonarmos de vez o pessimismo cínico. Eu quero parar um pouquinho aqui. Porque se há uma característica dessa geração, em alguma medida está adentrando e empurrando as portas das nossas igrejas, do movimento evangélico brasileiro, que está até das nossas casas, é um cinismo escrachado, uma hipocrisia debochada. Eu acho que isso, pastora Vera, fere o ser de Deus, se eu compreendo o Deus da Bíblia, tal qual a Bíblia nos revela. Nos revela. A terceira questão é abraçarmos e admitirmos em fé, com inteligência, um realismo sábio. E aí Paulo vai nos ensinar aqui. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro
em vaso de barro, a fim de que a excelência do poder não seja encontrada aqui, mas em Deus. Aí ele vai enumerar algumas questões aqui, a partir do 8. Em tudo somos atribulados. Eu não quero jamais, pastor Ricardo, ter que dar razão a Ludwig com a sua ideia da religião como amuleto dos fracos, ou a sua ideia equivocada quanto à paternidade de Deus, que os homens criaram Deus em função da necessidade de ter um pai. Não quero jamais admitir a tese dos esquerdistas, especialmente dos marxistas, que afirmaram que a religião é o ópio do povo. Vir à igreja, ler a Bíblia, louvar ao Senhor, envolver-se no trabalho do Senhor não pode ser para mim e nem para você, para nenhum servo de Deus, uma droga, que nos tira de órbita, que tira os nossos pés do chão. Pois que a verdadeira fé não é uma negação da realidade, mas uma confiança e uma convicção profunda em Deus, e uma coragem para encarar a realidade tal qual ela nos apresentar, sabedores que somos que Deus está conosco. Deus está conosco, o nosso Deus é o Emanuel, o Deus presente. Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não derrotados, mas não angustiados. Até somos atingidos por certa perplexidade, ficamos perplexos, porém isso não nos desanima, não desanimados, somos perseguidos, jamais abandonados. E aí, meu irmão, deixa eu dizer para o senhor, diante dessas 3 questões que aqui eu coloco, é preciso que abramos mão do otimismo ingênuo, abandonemos de vez o cinismo, aliás, o pessimismo cínico, e consigamos encarar a realidade com sabedoria, um realismo que seja sábio. Aí deixa eu colocar algo mais aqui. Por mais que os manuais de autoajuda, ou de qualquer outra natureza, nos digam que basta termos uma atitude de negação frente à realidade, aos problemas da vida, e até mesmo a teologia da prosperidade, que por sua vez vem a dizer que basta que determinemos, que declaremos. Sabemos, no entanto, entretanto, por esse texto e também por experiências que nós vivemos, que a vida é, na verdade, uma arena de luta, que a vida é uma tarefa a ser cumprida e não uma aventura a ser desfrutada, especialmente a vida cristã. Eu penso que essa pandemia e tudo que foi ocasionado por ela e a partir dela, trouxe um certo senso de realidade maior. Porque todos igualmente, quer ricos e pobres, sábios e ignorantes, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, do primeiro mundo, terceiro e sei lá de quanto mundo seja, foram atingidos. A realidade tal qual se nos apresenta é muito diferente desse discurso, do você pode, esse discurso de desperte o gigante que está em você. Aqui não tem gigante nenhum, porque o tesouro que aqui tem é de Deus, e o vaso que o contém é de barro. Eu já falei aqui, os irmãos me ouviram dizendo aqui um tempo atrás, surgiu aí alguns cantões do movimento evangélico brasileiro, um movimento que aqui mais perto de nós chegou naquela onda, até tem um livrinho mal escrito, assim no sentido estilístico, da estilística e até gramatical. O título do livro é, pastor Aristido, Desperta o Leão que está em ti.
A gente vê uma voga assim, algo que parece que labora, pastor Isaías, contra o espírito do cristianismo. Porque o evangelho é a mais alvissareira das notícias. Eu falei que tem notícias ruins que nos acometem. A mais alvissareira das notícias. Aliás, o evangelho é boas novas. Mas uma boas novas que começa por diagnosticar a mais maligna de todas as enfermidades do ser humano, que é o pecado. E isso me fere. E eu não gosto disso. Eu, Enoque, humanamente falando, eu não gosto disso. Estou terminando de ler a Bíblia mais uma vez esse ano. E deixei para ler por último os livros históricos, para me focar naqueles exemplos positivos e negativos das Escrituras. Pastor Ricardo sabe isso melhor do que eu. Os livros históricos, nós temos uma mesma narrativa, ou os mesmos fatos narrados de duas perspectivas. Eu leio os livros de Samuel e os livros dos reis. A narrativa é contada da perspectiva da monarquia, do trono, da política. Aí eu leio o livro das crônicas, que narra os mesmos fatos, mas a narrativa é da ótica do tempo, do sacerdócio. E aí lá na frente, no livro das crônicas, o escritor, o narrador, faz questão de não contar, por exemplo, a queda de Davi. Né? Enquanto no livro dos reis eu leio todos aqueles reis pagãos que deram um trabalho e ocasionaram terríveis dores para o povo de Deus. Lá no livro das crônicas a ênfase está mais sobre Josias, Ezequias, Jotão, Acais e tudo de bom que eles fizeram. Isso é importante, isso é bom. Mas em lendo de novo esses textos, eu cheguei à conclusão que a revelação de Deus como um todo, e especialmente o Evangelho, tal qual nós o temos no Novo Testamento, ele é escrachadamente questionador, ele me incomoda e muito. Aí vem Malcolm Horton, escreveu num dos seus livros, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. E lá nesse livro ele diz que o Evangelho não começa primeiro com folguedo. O Evangelho não começa primeiro com rojão. O Evangelho começa com contrição. Pois Deus nunca põe a mesa da graça com todos os recursos extraordinários dessa multiforme, a extraordinária graça, sem levar o sujeito ao diagnóstico. Porque só vem a fonte a beberar-se quem tem consciência da sua sede. Pois Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Pois Jesus estava na casa de Levi, que se tornou mais tarde o Mateus, e os seus convidados, junto a ele, à mesa, estavam publicanos e pecadores, e eles criticando lá, e tal. Jesus falou, olha, vocês não virão a mim. Entre eles, Jesus está dizendo, vocês jamais virão a mim, a menos que vocês se sintam pecadores e necessitados de mim, ou vocês se sintam doentes, assim como quem precisa de médico é o doente, vocês precisam sentir necessidade de mim, vocês nunca virão a mim. Então a primeira palavra do Evangelho é arrependimento. E arrependimento tem a ver com contrição. Então não existe esse negócio assim, a vida cristã sobretudo não é uma aventura a ser desfrutada, é mais e acima de tudo uma tarefa a ser cumprida. Deixa eu colocar algo aqui para eu encerrar. Enfrentar as adversidades da vida sem se permitir adoecer, sem adoecer emocionalmente, como Paulo disse nesse texto aqui, exige que encaremos a realidade ampla da vida e tenhamos da parte de Deus, e aqui eu quero ser bem contundente, mas acima de tudo claro, irmão Joaquim, avaliemos a vida, encaremos a vida e avaliemos-la a partir do que Deus
nos diz aqui. Aí os irmãos já me ouviram dizer, e esses dias eu estava num debate com algumas pessoas da área de ciências humanas, e a grande questão hoje, meu Nicolas, é que por displicência, negligência, preguiça ou qualquer outra situação aí, nós permitimos que as cadeiras das ciências humanas, especialmente, acentuadamente a antropologia, a sociologia, aquelas que lidam mais diretamente com o ser humano, substituísse a rainha das ciências, que é a teologia bíblica, que é a teologia cristã. Tudo que diz respeito ao ser humano precisa interessar a mim em alguma medida, porque desde a minha juventude eu estou dedicando tempo, vida e até poucos recursos que eu tenho para lidar com gente. A minha biblioteca lá vale mais do que esse carro que eu tenho aqui parado na garagem. Para lidar com gente. Gente como a gente, que muitas das vezes só estressa a gente e descontrola a gente. Mas eu sou chamado por Deus para lidar com gente como a gente, para ver se de alguma maneira a gente consegue com essa gente alguma gentileza e aprendemos a gentilmente conviver com essa gente, porque não é fácil não. Mas não obstante a isso, eu penso que ao pastor e ao ensinador, a ciência, se eu posso colocar assim, prioritária, relevante, era a teologia. Deveria ser a teologia. Eu sei que esse termo é técnico, ou para alguns é aparentemente técnico, mas é a tentativa de sistematizar tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu reflito a partir das Escrituras, a fim de que as ciências humanas, e dentro das ciências humanas aí a filosofia com o seu humanismo, não desconstrua aquilo que é de maior valor, que é criar ou um pessimismo cínico ou um otimismo ingênuo na maioria das pessoas. Eu vou encerrar em minutos dizendo o seguinte: talvez a maior batalha que nós temos que enfrentar, se está a voltar nesses próximos 15, 20 anos, será outra vez resgatarmos o devido lugar na nossa profissão de fé, o Evangelho. Inadmissível. Eu respeito quem o faça, mas eu acho inadmissível. Nós temos toda uma estrutura, nosso presidente e outros presidentes constrói templos como este, que estão da toda comodidade, e nós temos departamentos e criamos, mas se nós não cuidarmos, até os nossos departamentos vão se tornando ilhas. Não é mais a igreja. Eles funcionam à parte. Tem toda uma logística, uma agenda cultural à parte. Ao invés de voltarmos ao Evangelho e perceber que toda atividade aqui nesse espaço da casa de Deus, que eu iniciei dizendo aqui, casa do Senhor, tem que convergir para a saturação da mente das pessoas com o Evangelho da graça de Deus. Lazer, videogame, ir ao cinema, não sei aonde, eu tenho que prepará-los e torná-los crentes o suficiente para transitar por lá. Isso é questão da família. Aqui nós vamos cuidar de falar do Evangelho, e não tem distração e atração maior aqui senão o Evangelho. Aí a gente vai com essa ingenuidade, pastor Eliseu, aceitando uma certa agenda. Eu dizia, é muita questão, muitas situações melhor, que esta cultura dominante à nossa volta, sutilmente inseriu, inoculou
no segmento evangélico brasileiro. Não quero ser pessimista, muito menos cínico, mas também não quero ser otimista ingênuo. Acredito que no âmbito das ideologias, pastor Luiz Alberto, o senhor que é um comunicador, a pastora Márcia Alves, em termos de nação, no âmbito da filosofia de vida, de cosmovisão, nós já perdemos a batalha. Só nos resta fortalecer as trincheiras para nossa casa, nossa família e a igreja. E olha lá que eles estão pressionando, e se eles perceber que a cerca está fraca, eles vão invadir. Eu aconselho, eu atendo gente todos os dias aqui na minha sala, entre eles obreiros. Eu disse nesse debate que é inútil hoje um pastor, por mais preparado que seja, ir lá para um programa daquela linha editorial sensacionalista, ou qualquer programa de linha editorial sensacionalista, discutir sobre comportamento homoafetivo. Nessa ideia de... Pastor Luiz Alberto sabe disso melhor do que eu. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia votou lá para que no Estado não tivesse o tal banheiro trans. Aí o nosso olímpico STF foi lá, numa canetada autocrática de um dos ministros, soberana de um dos ministros, diz que é para ter. É o tal do... Falou da faca, do faquinho. Veja como que isso é tão sutil. Quando eu chego aqui e digo assim, eu quero saudar a todos e a todas com a paz do Senhor, inconscientemente eu estou contribuindo com a cultura do todes aí fora. A gente não para, a teologia fugiu de nós. Não é as escrituras que determinam a minha escala de valores, meu vocabulário, meu pensamento. O chique é o que transita pelas redes. O herói de muitos filhos nossos são aqueles que têm mais visualizações aqui. Não importa se tem caráter, se é cristão, se tem vida cristã. Aí a gente inconscientemente está alimentando uma cultura. Por quê? Porque a teologia... Fique de pé todos vocês, eu vou encerrar aqui. Eu já estou começando a falar demais. E eu penso que essa é uma batalha terrível, irmão. E pode aguardar. Eu não digo que nós temos que trazer esses assuntos aqui para a tribuna da igreja, mas por discernimento espiritual, por vocação e, acima de tudo, por dever cristão e ministerial. Devíamos estar nos assentando há anos com os pais. E é claro também com os filhos que vão passando da segunda infância para a puberdade, da puberdade para a adolescência, da adolescência para a juventude, e conversar tete a tete, olho no olho com eles, assim bem claro e objetivamente. A gente não faz. Não fez. Só que a cultura aí fora está saturada disto. Você não vai amarrar seu filho no pé da mesa o tempo todo. Sua filha vai ter que transitar pelos mesmos caminhos aí fora e enfrentar os mesmos absurdos que a sociedade enfrenta. Agora, a pergunta é, ele está preparado para viver essa situação de mundo? Sendo angustiado, enfrentar perplexidade. Eu vejo gente perplexa. Aconselhei um pai recentemente, ele está extremamente arrasado. Eu disse, olha pai, recentemente assim, dentro de 8 meses, 1 ano, eu não sei o que nós vamos fazer. Criei meu filho na igreja, mas às vezes não criou no evangelho. Trouxe para a igreja, o apresentei na igreja, batizei na igreja. Eles transigiram da educação secundária para a universitária, especialmente nessas áreas de ciências humanas, pastor Ricardo. E uma delas se tornou ateia. Absolutamente contra Deus e tudo de igreja, cristianismo e Bíblia.
e eu não tenho argumentos e não tenho condição de convencê-la mais. E nós ficamos entretidos. Culto de entretenimentos em vez de entendimento. Reuniões de distração em vez de instrução. Aí agora a gente está acordando e é preciso acordar. Tomara que Deus nos dê graça para isso. Disse o outro, meu filho, filiou num partido de esquerda aí e defende toda essa ideologia, essa baboseira esquerdista aí. No debate alguém me perguntou assim: é possível um cristão, sendo cristão, ser conscientemente esquerdista? Eu falei, é impossível. A menos que ele não entenda o que é esquerda e muito menos entenda o que é cristianismo. Porque se ele entender uma das duas coisas, ele não consegue conciliar. Agora, se é cínico ou se é hipócrita, como eu falei, escrachado, pode ser. Mas não dá para conciliar. Quem entende a alma do cristianismo, é impossível conciliar. Porque eles elaboram, manejam, trabalham contra aquilo que é de fundamento, que é de estrutura, que é básico na fé. Aí eu tenho aqui nessa palestra, que já não dá tempo, já pedi para vocês ficar de pé, outras verdades. Uma delas é ter a coragem de se encarar. Não tem aquela frase lá do Sócrates? Que Sócrates tirou lá, segundo alguém, tirou lá dos portais das ruínas do templo do deus Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Aí vem outro, estava essa frase lá, aí vem Sócrates e diz: pois a vida não analisada não é de ser vivida. Isso tem ressonância na Bíblia? Tem. Quando Paulo diz assim: ninguém pensa de si mesmo além da medida da fé que Deus para cada um. A gente não conhece. E tem muito crente botando o pé em latada, que ele acha que só porque ele aprendeu um reteté, esbugalou os olhos e vem aqui na igreja e fala umas 3 línguas estranhas. Não, você não é gigante. Até José, o homem mais perfeito da Bíblia, só venceu o pecado porque correu. Daí tem crente não, né? Vai nessa. Pai querido, nós estamos vivendo um tempo de despertamento, sobretudo um tempo de luz profética, iluminação do seu Espírito sobre as nossas vidas. E nós subimos hoje à tua casa e desejamos que o seu Espírito nos incomode ainda mais. Que nós tenhamos a atitude, a disposição de primeiramente ouvir o Espírito, mas também ouvir o mundo. Pois da parte do Espírito nós teremos a palavra certa de Deus, mas é preciso ouvir o que pulula a mente, o que povoa os pensamentos dessa sociedade, para que na autoridade do Espírito nós proclamemos profeticamente o Evangelho. Oh, Senhor da igreja, cuide de seu povo, Pai. Sada, sou eveni. Espírito de Deus, protege casas e lares aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dê-nos graça para fortalecer nossas trincheiras.